Bom, galera, vamos lá. Hoje vamos falar a respeito da Lei 4.898 de 1965, que trata dos crimes de abuso de autoridade. Estamos na questão número 117. Questão 117, escrivão da Polícia Federal. Questão 117, está certo ou está errado? Certo. Certo? Tá errado. Você falou que está certo, irmão? Por que está certo? A lei de abuso de autoridade define o caso. As sanções de natureza administrativa, civil e penal aplicáveis de acordo com a gravidade da violação cometida pelo agente público. A representação da vítima ou do ofendido constitui condição de procedibilidade para a propositura de ação penal. Sim, ela dá materialidade para ele poder iniciar uma ação penal. Então vamos ler aí a questão 117. A lei de abuso de autoridade definiu o caso. As sanções de natureza administrativa, civil e penal aplicáveis de acordo com a gravidade da violação cometida pelo agente público. A representação da vítima ou do ofendido constitui condição de procedibilidade para a propositura da ação penal. Então, João Paulo, se o ofendido, ali, a vítima, não representar, não vai dar nada para a pessoa? Não veio que não. Pois. Não vai dar nada para a pessoa. Então o cara pode cometer o crime de abuso e o ofendido tem que representar. Existe uma diferença. Existem 3 tipos de ação. Existe a ação pública, incondicionada, existe a ação pública condicionada, e existe a ação privada. Neste caso aqui, dos crimes de abuso de autoridade, dessa lei 4.898 de 1965, nós estamos falando de crimes de ação penal pública incondicionada. O que significa ação penal pública incondicionada? O que significa uma ação penal pública incondicionada? O que significa uma ação penal pública condicionada? O que é uma ação? O que é uma ação? É um processo. É um processo. Pública é o contrário de privado. Então, pública, aberto. Incondicionado. O que significa a palavra incondicionada? Que ele não tem condições. Que não precisa de condições. Incondicionada significa não tem condições. Não precisa de condições. Não tem condições. Não precisa de condições para quê? Não tem condições para quê? Para que exista um processo. Para que exista o processo. Então, uma ação penal pública incondicionada é uma ação penal que não precisa de nenhuma condição para ela existir. O fato dessa questão 117 falar aqui
a representação da vítima ou do ofendido constitui condição para a propositura da ação penal, deixou a questão errada. Porque os crimes de abuso de autoridade não são de ação penal condicionada. São de ação penal incondicionada. Aqui falou que a representação da vítima constitui condição. Essa questão está falando que esse crime aqui, ó, lei de abuso de autoridade, define caso, sanções de natureza administrativa, civil, penal aplicáveis de acordo com a gravidade da violação cometida pelo agente público. A representação da vítima ou do ofendido. Então, até esse ponto final aqui, ó, essa parte aqui da questão está correta. Essa parte aqui da questão está correta. Primeira parte dessa questão está correta. Questão 117. O que deixou a questão errada foi a segunda parte. A representação da vítima ou do ofendido constitui condição? Não. Se uma outra pessoa, um terceiro, viu aquela cena, presenciou, aquela pessoa pode ir na delegacia e falar para o delegado o que aconteceu. Não precisa de ser a vítima ou o ofendido. Não precisa. Pode ser qualquer pessoa. O próprio delegado de polícia, o próprio promotor de justiça, está lá dentro do seu carro indo para o trabalho. Ele vê esse crime acontecer na rua. Ele mesmo já pode entrar com a ação. Pegou? Porque é uma ação penal pública incondicionada. O que é uma ação penal pública incondicionada? Que não tem condições, não precisa de ter nenhum tipo de condição. Não é condicionada a nada para que ela exista. É uma ação penal pública incondicionada. Escreva essa observação na questão 117. Perdeu de novo a lista, Alfredo? Não, a gente devolveu aquele dia. Devolveu? Vamos lá, 118. Mas vai escrevendo aí os gabaritos aí, as observações. Constitui abuso de autoridade, questão 118. Constitui abuso de autoridade. Qualquer atentado ao sigilo de correspondência, ao livre exercício de culto religioso e à liberdade de associação. E aí, questão 118. Certo ou errado? Quem dá uma caneta para me emprestar aí? Questão 118. E aí, Cleiton? Lá em casa, eu vou pegar minhas canetas tudo. Questão 118, está certo ou está errado, João Paulo? Está correta. Questão 118 está correta. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao sigilo de correspondência, ao livre exercício de culto religioso e à liberdade de associação. Questão 118 está correta. Só ficou correta por causa desse qualquer atentado aqui. Com observação, Alfredo trabalha no presídio. Lá, o preso, ele não tem direito ao sigilo de correspondência. O preso não tem direito ao sigilo de correspondência. Tudo que ele for mandar para fora tem que ser lido e supervisionado, né? Tudo que entrar para ele também, de carta, olha. Foi o que eu pensei, por isso que eu entendi gente que é privada dessa liberdade. Então... E Alfredo, Só que quando a pessoa é presa, ela perdeu o status de cidadão. Isso aí. Quando a pessoa é presa, ela perde o status de cidadão, ela não pode votar. Ela não vota. Preso não vota. Só votam os presos temporários, os presos preventivos. O Lula não votou. O Lula
para preso temporário provisório é que o temporário provisório não tem uma condenação contra ele. O definitivo tem uma condenação contra ele. Então, preso definitivo não vota, não é cidadão. Então, perdeu o direito de liberdade, perdeu o status de cidadão, perdeu o direito de sigilo de correspondência. Fala. Ele só volta a reaver os direitos dele, não que anula o processo e encerração total do processo, é? Processo não. Processo acaba com o trânsito em julgado. Processo acaba com o trânsito em Não julgado. acaba a pena dele, então. por Só quando exemplo. ele cumpre a pena. Porque aí, igual o meu irmão saiu, Cumpre a pagou pena. o albergue, depois ficou assinando nem mundo de ano. Não. Aí ele nem voltava mais nessa época. Não. Então. Só Só depois que ele acabou tudo, né? Tudo. Acabou de cumprir a pena. Sua totalidade. Questão 119. Eu tenho um conhecido ali, professor, deu problema psicológico. O juiz deu um perdão para ele, tem isso? Tem. Hã? O juiz deu perdão, extinguiu. Ele tinha que ter muito tempo lá ainda. O juiz extinguiu, acabou. Questão 119. Está certo ou está errado? Deve responder pelo delito de abuso de autoridade o juiz que, sem justa causa, deixar de ordenar a imediata liberação de adolescente legalmente apreendido. E aí? Correto. Está correto? Por que está correto, Marisa? Ué, porque ele tá falando, ó, adolescente ilegalmente apreendido. É? Você falou adolescente? Onde tem a palavra adolescente aqui? Na última frase, liberação de adolescente. Liberação de adolescente, não é? Pulou umas questões aqui, né? Pulou não. Você que não veio. Ah, não, tá certo. Adolescente, né? Adolescente. Eu creio que seja. Abuso de autoridade, né? Quem trata de adolescente é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o ECA. Não é o juiz. Não, é o juiz sim. Não é a lei de abuso de autoridade. Ah, tá. Não é a lei 4.898 de 65, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, falou de adolescente, não é abuso de autoridade. É crime sim, do ECA, artigo 234. Artigo 234. Então a questão está errada. A questão está errada. A questão está errada. A questão está errada. Artigo 274 do ECA. E não abuso de autoridade. Mas vamos supor, Vamos supor. se acontecer isso aí, o juiz não vai responder por nada. Ele vai responder pelo artigo 234 do ECA. E não vai responder pelo crime de abuso de autoridade. Abre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aproveita que você está com o Vadimeca aí, abre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai lá no artigo 234. Vamos ver o que está escrito lá. ECA. Estatuto, vamos lá. Vocês que estão no curso online aí, larga de preguiça. Pega o Google, joga ECA, artigo 234, leia vocês também. Vamos lá, Maraísa, aqui no presencial. Qual artigo? 234. Tá no quadro aqui, ó, na lousa. Artigo 234, ECA. Pega aí no Vadimeco, Maraísa. Tá com preguiça de folhear o Vadimeco? Você não tem preguiça de folhear a Bíblia, vai ter preguiça de folhear o Vadimeco? Muito mais fácil. Estatuto da Criança e do Adolescente, está do meio para o fim do Vadimeco. É estatuto. Artigo 234. Lei. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente. Então logo tem... Para.
Juiz que sem justa causa deixar de ordenar a imediata liberação de adolescente ilegalmente apreendido. Repita a última parte que você leu. De ordenar imediata. Antes. Peraí, o salário. Eu achei. Leia, Marisa. Deixar a autoridade competente sem justa causa. Sem justa causa, olha aqui, ó. Olha para a sua questão. Sublinha aí, ó. Sem justa causa, continua, Marisa. De ordenar. Deixar de ordenar. Tá Ctrl C, Ctrl V a questão do concurso promotor do Acre. Eles copiaram o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente e colocaram na prova. Então presta atenção. Deixar o que, Marisa? De ordenar. Deixar de ordenar, olha aqui, ó. Deixar de ordenar o quê? Ordenar a imediata liberação. A imediata liberação. Continua. De criança ou adolescente. De criança ou adolescente. Continua. Tão logo tenha conhecimento da ilegalidade. Ilegalidade, ó. Da apreensão. Da apreensão, ilegalmente apreendido. Isso não é crime de abuso de autoridade. Isso é crime do Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 234. Qual é a pena? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Boa. Então está errado. A questão 119 está errada, porque a questão 119 está falando da lei de abuso de autoridade. Só que essa questão não é de abuso de autoridade, essa questão é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bora lá? Questão 120. Matamos uma questão para promotor de justiça. Olha o padrão que nós estamos trabalhando nas questões. Questão 120, analista judiciário do Amapá. Vamos lá. Considera-se autoridade para os efeitos dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente sempre mediante remuneração. Certo ou errado? Questão 120. Tem gabarito? Eu acho que tá certo. Acho que está certo. Você acha? Tá errado. Está errado por quê? Eu acho que por causa da remuneração. Por causa do quê? Remuneração. Por causa... Me explica esse negócio da remuneração. Mas você chutou bom, hein, bicho? Não. Explica, ué. Já Que- que você não chutou, você vai saber. A palavra remuneração aqui deixou a questão errada por quê? Porque não precisa ter remuneração. Boa. Mesário. O cara que vai fazer o júri no tribunal do júri não tem remuneração. Então no dia da eleição o cara vai ser mesário. Você foi mesário. Ali você estava exercendo um cargo público. E ali você poderia cometer um crime de abuso de autoridade. E ali você não tinha remuneração. E a questão falou que só é crime a pessoa que exerce o cargo, emprego ou função pública sempre que tiver remuneração. A questão está errada. Mesmo sem remuneração, a pessoa vai ser considerada autoridade para os efeitos dessa lei. Pegou o bizu? Mesmo sem remuneração, a pessoa será considerada autoridade. Beleza. Agora nós vamos mudar
Vamos para a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, até este ano, até o mês de... Agora eu não lembro o mês. Isso é março? Não sei. Sei que eu gravei um vídeo, está aí no YouTube, o vídeo. Alterou a Lei Maria da Penha, porque até então a Lei Maria da Penha ela não falava de nenhum crime. A Lei Maria da Penha, ela não trazia nenhum crime. Agora a Lei Maria da Penha trouxe um crime. Para aquelas pessoas que descumprirem as medidas impostas na Lei Maria da Penha, quais medidas impostas? A Lei Maria da Penha fala para a pessoa, abre a Lei Maria da Penha aí, abre a Lei 11.340, ela fica do lado da Lei de Drogas, tá? Um desses tiquezinhos que eu coloquei aí no papel. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Ela traz, a Lei Maria da Penha, ela surgiu por quê? Por que não existe a Lei José da Penha? Por que não existe a Lei José da Penha? Por que só existe a Lei Maria da Penha? Por que veio a Lei Maria da Penha? Mas ela vale tanto o homem quanto a mulher, né? Vale o caralho! Vale para a mulher! Vai, é o que eles falam, né? Que eles falam. Mas ninguém tem coragem, né? Que eles falam tá Vai errado. chegar e falar, minha mulher me bateu. Não é questão de coragem, não. Questão que a lei não protege homem. Isso é Maria. A lei protege mulher. A Lei Maria da Penha protege mulher. Por isso eu estou falando. Porque não existe a Lei José da Penha. Por que existe a Lei Maria da Penha? O que traz a Lei Maria da Penha? Proteção mulher. Hã? Proteção mulher. Repete? Coisinha, violação. Não, duas pessoas falando eu não sei. Fala. Proteção mulher. Proteção Mulher. à mulher. Proteger a mulher. Proteção à mulher. Coibir a violência. Coibir a violência doméstica. E proteção familiar também. Proteção familiar. Relação doméstica e familiar. Se eu abuso verbalmente de uma empregada doméstica, ela vai ser protegida pela Lei Maria da Penha? Lógico, é mulher, ué. Se eu abusar verbalmente de uma colega de sala de aula, vai ser Lei Maria da Penha? Aí eu já não sei se é a... Não. Qual é a diferença da empregada doméstica para a colega de sala de aula? Repete a pergunta que eu estava olhando. Se eu abusar verbalmente, abusar, existem várias formas de abuso. Se eu abusar de uma empregada minha, doméstica, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha? A empregada vai entrar em outra. Se eu abusar de uma colega em sala de aula, vai entrar a Lei Maria da Penha? Creio que não. Se eu der um tapa na cara de uma mulher que eu estou beijando, que acabei de conhecer na boate, vai dar a Lei Maria da Penha? Vai. Certeza. Certeza que você tomou no cu. Lei Maria da Penha é relação doméstica e familiar. Pessoa que você acabou de conhecer não tem relação nenhuma com você. A mulher casada. Mulher casada tem. Namorada tem. A mulher que você acabou de conhecer, que você beijou agora, Mas eu sou você não sabe nem o nome da pessoa, você não tem relação nenhuma com ela. Vai dar só agressão física? Vai dar agressão física. Vai dar agressão corporal. Lei Maria da Penha protege quem? A Mulher em relação doméstica Familiar. e familiar. A empregada doméstica, ela vai ser protegida pela Lei Maria da Penha? Vai. Por ela ser mulher?
Não, porque você disse que tem. Não. Vai ser. A empregada doméstica não vai ser protegida pela lei Maria da Penha? Vai. Ela convive Vai com ser. certeza. Por que ela vai ser protegida? Familiar. Ela não vai ser protegida pelo que, Maraísa? Ela vai ser protegida, mas por outra lei, outra Lei Maria da Penha vai proteger a empregada doméstica Maraísa. Ela não tem relação familiar. Ela vai proteger ou não? Não. Maraísa falou. A Lei Maria da Penha não vai proteger a empregada doméstica porque ela não tem relação, Familiar. mas tem relação doméstica. E protege relação doméstica e familiar. Eu ia Ela falar. explica aqui, ó. Tá aqui escrito aqui. Relação doméstica e familiar. Porque ela convive com você todo dia. É porque é relação doméstica, a lei é clara. Dispõe sobre a Ela tá na criação. sua casa todo A dia. lei é clara, é relação doméstica e Familiar. familiar. Ponto final. Você está fazendo faculdade numa cidade distante da sua. Você foi morar numa república. Nessa república, vocês dividiram a casa, um quarto fica os homens, outro quarto fica as mulheres. E vocês são colegas da faculdade. Um desses colegas agrediu uma colega. Essa colega vai ser protegida pela Lei Maria da Penha? Vai. Vai por quê? Por violência doméstica. Vai pelo quê? Por relação Relação doméstica. familiar ou doméstica? Familiar. Doméstica. Relação doméstica. Eles moram juntos. Moram juntos. Então, os dois são colegas de sala. Agora, ela foi agredida por outro colega de sala, porém não mora com ela. Vai ser protegida pela Lei Maria da Penha? Não. Não. Beleza. Vamos falar do transexual. O transexual, ele nasceu homem. Ele nasceu homem, cortou os Países Baixos e mudou o seu estado, o seu gênero, de masculino para feminino. Ele mudou a sua carteira de identidade. O nome era João Paulo, agora virou Maria. João Paulo agora chama Maria. Não tem os documentos mais. Mudou o nome do documento. O transexual, ele biologicamente é o quê? Homem. Homem. O transexual que muda para ser mulher, ele nasceu homem. A Tami Gretchen, ela nasceu o quê? Mulher. A Tami, ela nasceu? Mulher. Mulher. Ela é o que hoje? Ai, tá tentando ser homem. Ela é o que hoje? Homem. Homem. Transexual. Biologicamente, ela é o quê? Mulher. O homem que corta e vira, faz a cirurgia e muda o documento, biologicamente ele é o quê? Presta atenção. Os hormônios do dia que ele foi formado na barriga, ao longo da sua vida, que ele foi crescendo, acende a luz aí para mim, fazer um favor. Você abre a porta aqui, por favor, e acende essa luz aqui que está desligada. Isso. Então presta atenção. O que está acontecendo? Vou só desligar um pouquinho aqui, depois a gente liga novamente. O que está acontecendo no mundo do vôlei feminino? No vôlei feminino, teve um cidadão que ele era homem e ele jogava vôlei e ele era um jogador mediano para fraco. Mediano para fraco. Esse homem, ele o ano passado virou mulher
virou mulher, transexual, e passou a jogar vôlei feminino. Então ele era um jogador profissional masculino, mas ele se sentia uma mulher, fez a cirurgia e tornou-se mulher. Civilmente falando, biologicamente ele é um homem, o cromossomo dele é XY, XX é mulher, XY é homem. Então, toda a testosterona injetada no seu corpo, sua estrutura óssea, sua musculatura, foi feita com hormônio masculino. Simplesmente ganhou como a melhor jogadora feminina do Brasil. Melhor jogadora feminina do Brasil. É errado isso. E isso que eu estou falando está indo para a internet porque eu estou gravando. Vai para o YouTube. Vai ficar público. Então, ganhando tudo, aí você pensa, o saque, a força que é, a cortada, o bloqueio. Pensa um cara cortando uma bola de vôlei numa cara de uma mulher, com toda a força dele. Então, é mulher. Se essa pessoa começar a namorar com uma mulher ou com um homem, tanto faz. Com quem essa pessoa vai namorar, tanto faz. E essa pessoa for agredida, a Lei Maria da Penha protege. Sério? É, porque civilmente ela é mulher. Civilmente ela é mulher. O que manda É assim. não é biológico. É a certidão. O que manda é civilmente. A mulher que civilmente agora é homem, não é protegida pela Lei Maria da Penha. Então a Tammy Gretchen, se conseguir mudar o registro e está lá, homem, sexo masculino, não é protegido pela Lei Maria da Penha. Mas O homem que virou mulher, mudou o registro, está lá, mulher, é protegida pela Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha não quer saber se quem agrediu era homem ou era mulher. A Lei Maria da Penha quer saber quem sofreu a agressão. Então a Lei Maria da Penha protege uma violência de mãe contra filha. Protege uma violência de irmã com irmã. Protege a violência de irmão com irmã, desde que quem sofreu a violência Seja mulher. seja do sexo feminino. Pegou o bizu? Vocês online pegaram o bizu? Então preste atenção no serviço. Lei Maria da Penha protege mulher. Foda-se quem é o agressor, se é homem ou se é mulher. O que manda é o registro civil Da vítima, né? da vítima. Não interessa se ela nasceu homem. Hoje mudou o registro, mudou a carteira de identidade, sexo. Vai preencher, vai fazer um concurso público, coloca sexo masculino, não é protegido. Colocou lá sexo feminino, é protegido. Então tome muito cuidado e olha, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso que vocês não conseguiram vislumbrar o caminho que nós estamos percorrendo. Eu virei o Bernardinho. Bernardinho, antes de ser técnico de vôlei da seleção masculina, ele era técnico de vôlei da seleção feminina. É que ficou muitos anos sendo técnico de vôlei da seleção masculina, vocês esqueceram, ou vocês não eram nem nascidos quando ele era técnico de vôlei da seleção feminina. Vamos supor que eu sou o técnico da seleção feminina de vôlei. Eu vou querer montar uma seleção de mulher biológica
ou de mulher apenas civilmente? Apenas civilmente. Apenas civilmente. São mais Porque vezes. biologicamente, É um homem. o transexual, que agora é mulher, ele é muito mais resistente do que uma mulher. Olha o perigo que estamos correndo. E as confederações nacionais, internacionais, estão aceitando. Então hoje, se tiver um time de futebol de 11 transexual, o cara era homem, cortou os documentos, virou mulher, vai disputar uma Copa do Mundo de futebol feminino, 11 homens contra mulheres, e aí? Tem igualdade? Não, hora nenhuma. Não tem igualdade. Quem vai ganhar? Civilmente. Quem vai ganhar? Os trans. Ainda é melhor ainda que não tenha os beijos lá. Pegou? Então preste atenção. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, seja ela com registro civil. Não interessa o agressor. A Lei Maria da Penha é contra a violência doméstica e familiar. Protege a empregada doméstica. E a diarista? Protege a diarista? Não. Não, porque ela não tem vínculo, né? Não tem. Empregatício. Não tem vínculo. Não é empregatício. Porque diarista é diferente de doméstica no sentido de que eu posso contratar uma hoje, E Outra amanhã. outra amanhã, nunca mais ver a pessoa. Então é aquele mesmo pensamento da micareta no carnaval. Beijei 15 ali na noite, no seu nome de ninguém. Posso dar um tapa na cara das 15, posso agredir, que a Lei Maria da Penha não vai proteger essas moças. Porque não tem vínculo. Não tem um relacionamento. Pegou a pessoa? Vou responder por lesão corporal. Mas não pelo peso da Lei Maria da Penha. Então a Lei Maria da Penha, ela veio para equiparar as forças do homem e da mulher. Porque o homem, ele fisicamente, e eu não estou falando daquelas lutadoras de UFC, porque se você pegar qualquer daquelas mulheres lá do UFC, qualquer uma bate e arrebenta. Tirando a exceção, que elas são a exceção, elas não são a regra. Elas não são a regra. Então, qualquer homem arrebenta a Maraísa, qualquer homem arrebenta a Priscila. Então, fisicamente, e em regra geral, a mulher, ela é fisicamente mais fraca do que o homem. Isso é questão de genética. Isso é questão das bombas hormonais que os homens receberam, que as mulheres não receberam. O corpo do homem é uma máquina feita para um determinado serviço. O corpo da mulher foi feito geneticamente para outro determinado tipo de serviço. Então temos aí questões químicas, questões genéticas, questões biológicas. Então é por isso que tem a Lei Maria da Penha, que é para equiparar a força entre homem e mulher. Pegou o bizu? Por isso que a Lei Maria da Penha não protege homem, só protege a mulher. E a mulher civil. O cara cortou o bilau, virou transexual, mulher civil. Ele é protegido? Não. É protegido. O que eu bebi É protegido. Agora presta atenção. Estão discutindo em relação travesti. Estão discutindo. Já foi questão de prova, já foi questão de duas provas. Numa prova era certo, na outra prova foi errada. Na prova que falava que protegia o travesti, essa prova foi anulada. A prova foi anulada.
Porque o travesti não é transexual, o cara só muda a roupa. Travesti, as vestes. Igual o Pablo Vittar. Igual o Pablo Vittar. E como, agora me diz, como que o Pablo Vittar está concorrendo para ser a mulher mais... Melhor cantora. A mulher mais sexy do Brasil. Ele está em 6º lugar. Cleo Pires perdeu para ele. Débora Seco perdeu para ele. É o fim do mundo. Fora da brincadeira. Ele não é transexual, ele é um travesti. Civilmente ele é homem, né? Civilmente ele é homem. Ainda. Professor, mas... Então não pode ter a proteção da Lei Maria da Penha e não pode jogar futebol feminino nem vôlei feminino. Mas olha o problema que nós vamos ter no futuro. Vocês conseguem enxergar a Olimpíada? Eu, como diretor esportivo do Brasil, só queria que o time feminino fosse de transexual. Ao tanto que as mulheres que nasceram mulheres iam estar levando prejuízo novamente. As mulheres custam chegar num patamar de igualdade, para depois os machos fracassados virar transexual e fazer sucesso mais que as mulheres. Não é no mundo esportivo. Você coloca um homem para nadar, uma mulher para nadar. Só que o cara corta ali as suas genitálias, vai competir em natação feminina. Tem igualdade? Não. Atletismo, o cara vai correr. Tem igualdade? Pare. Estou falando agora para os deputados federais e senadores do Brasil. Para com essa palhaçada. Olha o problema que vocês estão causando. Você acha isso certo? Você que tem filho, você acha que se ela competir com um transexual ela tem chance? Fica a dica. Pensa no basquete. O UFC tinha um aí. Então, Deixava as mulheres. no vôlei brasileiro, existe a melhor jogadora de vôlei feminino do Brasil hoje é uma transexual. Não tem como uma mulher competir com um transexual. E quando ele jogava vôlei e era homem, não era nenhum destaque, nunca foi. Entendeu? E hoje, pode deixar aí, qualquer. E hoje é a melhor jogadora de vôlei do Brasil. Então, isso é bom para vocês refletirem. Tá? Bom, gente, vamos voltar para as questões. Falei um pouco de Lei Maria da Penha. Só para vocês. Faz as perguntas, Maraísa. Vamos lá. Se for ao contrário, a mulher é assim, é mais forte, assim, não é mais forte que o homem, mas se ela pegou o marido dela e bateu. Não tem Lei Maria da Penha para o marido. Não, eu sei. Aí ela vai responder por lesão corporal? Ela vai responder por lesão corporal. Não pode bater. Você estava querendo bater no João Paulo? E se ela matar? Hã? Matar, homicídio. Você queria matar o João Paulo? Vai responder por homicídio. Hã? Aí ela responde Por um crime normal. Botão de testemunha aqui. A Lei Maria da Penha não é da carta branca, agora você pode fazer o que você quiser, não. Entendeu? Não é isso. Pegou o bizu? Então a mulher que comete crime vai responder pelo crime. Então vamos lá, Lei Maria da Penha, questão número 121. Questão está certa ou está errada? Já tem gabarito? Questão da Polícia Militar do Distrito Federal. Questão da PM. Por que está correta, Maraísa? Apenas o cônjuge ou companheiro. Cônjuge. Pode Não, repete, fala cônjuge. Cônjuge ou companheiro podem ser considerados autores de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Somente? A palavra somente deixou essa questão errada, Maraísa. Ou apenas, que é sinônimo de Aqui somente. não tem somente. Apenas é sinônimo de somente. Apenas. A palavra apenas deixou a questão errada. Se não tivesse essa palavra aqui, Mas isso aqui não é exatamente o que o senhor acabou de falar. Se tiver vínculo, só se tiver vínculo. Mas tá. apenas o cônjuge ou o companheiro podem ser considerados autores de violência doméstica e familiar. Eu não sou cônjuge nem companheiro da minha empregada doméstica. Eu não sou cônjuge nem companheiro da minha filha. Eu não sou cônjuge nem companheiro da minha irmã. Eu não sou cônjuge nem companheiro da minha namorada. é cônjuge? Cônjuge casado.
Quando você tem uma união estável, é companheiro. União estável, vocês moram juntos. É o famoso amigado de fé, casado é. Cônjuge é quando se casou. Civil, você é casado. Estado civil, casado. O companheiro é quando você não, é o enrolado. Você está em união estável, é o companheiro. Então, está errado. Eu posso agredir minha enteada e cometi. Então, o apenas, Maraísa, deixou a questão errada. Entendeu? Que não é apenas o cônjuge e o companheiro? Entendi. Vamos para a questão 122. Também da Polícia Militar do Distrito Federal. Falar nisso, o Eduardo trouxe o lanche hoje? Vixe, vai ficar pra semana. Ah, é, com certeza. Falando sério. Questão 122. Tá certo ou tá errado e por quê? Professor, você pode ter porcentagem que eu tô virando um Instagram tuber, tô fazendo muita propaganda pra você, eu tô precisando de remuneração. Tava vendo uns vídeos hoje, 122. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Essa violência apresenta-se sob diversas formas, tais como violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, cuidado! Quando você pensa em violência, o primeiro tipo de violência que vem na sua cabeça é a violência física. Mas olha quantas formas de violência existem. Psicológica. Sexual. Você fala para a mulher que ela é burra. Você diminui a mulher. Isso é uma violência psicológica. Tanto é que cabe direito de secessão quando você está batendo, você está discutindo com a mulher e caso você xinga ela, te bate, aí cabe passar essa agressão psicológica no caso. Entendi nada, mas Tipo assim, quando o cara está discutindo com a mulher, certo? Ele xingou a mulher tudinho. Aí para acessar a agressão psicológica, ele está xingando ela de burro, ela pode falar que deu um tapa nele para acessar aquilo. qual o nome disso? Cabe legítimo. Qual o nome? Legítima defesa. Você não usou a palavra certa. Legítima. Porque eu sou ruim, mas Legítima defesa. pode soltar. Legítima Defesa. legítima defesa. Então existe a violência física, existe a violência psicológica, violência sexual. O que é isso? Abusar. Agredir. Muitas pessoas acham que quando está casado com a mulher tem obrigação de ter relação sexual com o homem na hora que ele quiser. Aí a mulher não faz a relação sexual na hora que ele quer, ele vai lá e força. É um estupro. Então é uma violência sexual. Não existe débito. Não existe débito conjugal. Não existe débito conjugal. Você está em débito conjugal. Tem uma noite que você não transa comigo, vai trepar agora assim, igual aquela minissérie da Globo. Se prepare que hoje eu vou lhe usar. Você lembra dessa frase? Você lembra dessa frase? Vocês não lembram? É, vocês são novos demais. Quem quem era o ator que fazia o personagem era o José Wilker, até falecido. José Wilker. Ele falava para as mulheres. E era uma minissérie de época, eu acho que era Gabriela, eu não lembro que minissérie que era. Ele virava para a mulher e falava: se prepare que hoje eu vou lhe usar. Então assim, não existe débito conjugal. Violência patrimonial. O que é violência patrimonial? Destruir uma coisa para a pessoa. Destruir,
Mas eu vou dar um outro exemplo. Não é só destruir o celular, é também destruir o celular, destruir o computador de outra pessoa, isso é violência patrimonial. Mas eu vou te dar um outro exemplo, que você não imaginava que era violência patrimonial e é. Você coloca a mulher, você é o homem que eu falo, você coloca a mulher o homem, mas pode ser a mulher também fazer isso, viu, gente? Os casais de lésbica. Os casais de lésbica, uma lésbica fazer isso com outra lésbica. Não pode. Então aqui eu não estou olhando o sexo de quem está agredindo, estou olhando o sexo de quem está sendo agredido. Pegou? Então presta atenção. A violência patrimonial não é só quebrar o celular, quebrar o para-brisa do carro, arranhar o carro, murchar os pneus do carro, quebrar o som, a pirâmide do carro, né? Então, não é só essa. Mas a violência patrimonial é quando a pessoa coloca a outra pessoa sob submissão financeira. O que é colocar outra pessoa sob submissão financeira? A mulher, no caso, ela fica sem nenhuma independência financeira. Ou seja, para tudo, ela depende dele. Para tudo, ela tem que falar o porquê. Não, assim, mas para tudo, e ela é sempre humilhada. Não é uma coisa natural. Porque é natural a minha mulher pedir dinheiro para mim, até eu pedir dinheiro para ela. Isso é natural. Não, estou sem dinheiro, arruma que paga. Isso é natural. Outra coisa que não é natural é você pegar até o dinheiro que ela ganha. Ou se ela não trabalha, só você trabalha. Você está monopolizando a situação de uma forma que você passou dos limites da normalidade. Porque uma coisa é você controlar aquela mulher gastadeira, uma coisa é você controlar aquela mulher que gasta desenfreadamente, que é compulsiva. Não estou falando desse caso. Eu estou falando do caso que se torna uma humilhação. A pessoa não tem dinheiro para absolutamente nada. Ela casou com um cara e se tornou escrava do cidadão, entendeu? É essa situação que eu falo. Isso é violência patrimonial. E temos a violência moral. Você é uma puta, sua piranha, desgraçada, eu tirei você foi do puteiro, eu tirei você foi da vida. Isso é uma violência moral. Então, olha a quantidade de violência. Não é só violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Questão 122 está correta. Vamos para a questão 123. Também da Polícia Militar do Distrito Federal, que era gabarito. Qual é o meu ponto de vista? E aí? Quem mais tem gabarito? Maraísa? Oi, Você está com a lei aberta? estou. Abre no artigo 10. Pode ler? É para ler. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial, que tornar conhecimento da ocorrência, adotará de imediato as providências legais cabíveis. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Quer que eu capte? Você não leu, não? Não, aí. Não tá. Então lê o caput novamente. Do atendimento, na hipótese da iminência. Esse novo vermelho. Que Do atendimento
do atendimento pela autoridade policial. Artigo 10. Fala, artigo 10. Artigo 10. Artigo 10, continua. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tornar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais. Parou, providências, olha. Autoridade policial. Maraísa, autoridade policial Tô lendo. Tô indo. deve garantir as providências. Providências legais cabíveis. Questão 123. Eu tô com uma dúvida aqui, ó. Qual é a dúvida? Essa aqui, ó. Comunicando de imediato essa proteção ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Precisa realmente disso. Dá certo, ela tem que. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deve, entre outras providências, garantir a proteção policial quando necessário. Quando necessário. Então ele vai analisar se é necessário ou não. O quê? Comunicar de imediato essa proteção ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ele vai analisar se é necessário. Nesse caso aqui, quando ela, tipo assim, um exemplo que ela tem que comunicar, ela tem que comunicar os dois. Se for o caso, como não pode comunicar só um ou outro, só comunicar os dois. Isso. Aí esses casos aqui, esses casos de ameaça de morte, essas coisas assim, né? Ou de violência mesmo. Ela chegou lá todo ensanguentado. Chegou lá com o olho explodiu. Tá de fora. Chegou lá com o braço quebrado. Qualquer tipo. Mas primeiramente tem que comunicar a polícia, né? A autoridade policial é a polícia. Pois é, então... Quem vai comunicar é o delegado. O delegado vai comunicar o promotor de justiça e o juiz. Não, eu tô falando da vítima. Tô falando da vítima. A vítima tem que ir, tem que ir na polícia, tem que ir na delegacia. Então tá correto a questão. A questão está correta. Ela tem que ir na polícia. A vítima tem que ir na polícia. 124. Escrivão do Espírito Santo. Questão 124. Já tem gabarito? Ela repetiu a mesma pergunta Repetiu. das 122. 122, o concurso é no Distrito Federal. 124, o concurso é no Espírito Santo. 122 é da Polícia Militar. 124 é da Polícia Civil. Escrivão é da Polícia Civil. 122, Polícia Militar. 124, Polícia Civil. 122, Distrito Federal. 124, Espírito Santo. As questões se repetem? A questão está certa ou está errada? Correto. A questão está correta. Vamos ler a questão? A violência doméstica e familiar. A violência doméstica e familiar. Contra a mulher. Constitui. Uma das formas de violação. Eu estou lendo a 122 e a 124 ao mesmo tempo. Dos direitos humanos. Essa violência apresenta-se sob diversas formas. Tais como violência física, exatamente a mesma questão. 122 com a 124. Está aí a prova dos 9 que a melhor e a mais eficiente forma de estudar e passar no concurso público é resolvendo questões. Ponto. É prego batido com a ponta virada. Não existe outro caminho para o sucesso a não ser Ó, Fê, este. agora o povo não vai ficar chamando você de boiola mais. Acabaram com o Discord lá, né?
Que a esposa não ia ter que processar, e agora você sabe quem é. Né? Não sei de que não. As meninas da minha amor. Samara, os Questão número 125, tem gabarito? Professor, tá filmando, vocês estão tratando. Não tá vendo? Questão 125, tem gabarito? Espera. Pera aí. Vai, vai. Tá correto? Ah, acho que não tá, não. Tá correto. Porque Eu- aqui eu fala que sou ainda amigo. que elas residem em lares diferentes. Mas a relação dela é há mais de 2 anos, então elas têm um vínculo. Cleiton, questão tá certa ou errada? Por quê? Do meu ponto de vista, por mesmo que a residualidade diferente, elas têm uma relação afetiva. Maraísa, questão tá certa por quê? Tá correta porque elas residem em lares diferentes, mas o relacionamento delas é há mais de 2 anos, então elas já têm uma afetividade. Você tá errado, John Wayne. A questão está correta. Questão 125. Mas eu falei que estava errada? Você falou. Fui eu que falei. Eu levantei o dedo pra falar que estava certo. Então fala por que tá certo. Quê? Porque naquela hora você não tinha falado que namorada também era. Nisso aí, garoto! Eu confundi a sua voz com a do seu amigo. Vocês dois ficam andando de moto abraçadinho um atrás do outro, um pega o cheirinho do outro, tá falando até igual. Você não fica falando esses trem, não. Vamos ver a questão? Se duas. Ela é perigosa, ela manda matar eu aqui, que é verdade, eu tô torando do ar. Vamos lá. Se duas mulheres mantiveram uma relação afetiva há mais de 2 anos e uma delas praticar violência moral e psicológica contra a outra, tal conduta estará sujeita à incidência da Lei Maria da Penha, ainda que elas residam em lares Diferente. diferentes. E tem outra coisa aí, além delas terem uma relação afetiva, a vítima é mulher, né? A vítima é mulher. Que manda que é a vítima ser mulher. Bom, assim nós vamos encerrar a questão número 125 e vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos com o próximo vídeo. Já passamos de 1 hora e 2 minutos. Tchau, tchau.